Não faz sentido algum a estratégia, e a grande questão é: quem tomaria uma decisão idiota deste tamanho? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 1º de junho, há poucos dias atrás, mísseis russos atingiram e danificaram um trecho de ferrovia próximo a Lviv, no oeste da Ucrânia. Não foi a primeira vez que esse tipo de alvo foi escolhido pelos russos. De fato, eles já tentaram destruir ferrovias em várias partes do país. Praticamente toda semana, algum entroncamento, algum trilho, alguma ponte, algum túnel, alguma estação ferroviária é visada por mísseis russos, geralmente resultando na destruição desse alvo. Num primeiro momento, pode parecer uma boa estratégia. Isso vai dificultar o transporte das tão importantes armas do Ocidente que a Ucrânia vem recebendo. Mas no final das contas, isso não faz sentido algum. Aqui está o aviso, feito menos de 24 horas depois da destruição desse trecho de ferrovia próximo a Lviv, da empresa de transportes ferroviários da Ucrânia, avisando que o trecho já havia sido restaurado e estava funcionando parcialmente. O problema aqui é que ferrovias são coisas fáceis de reparar. Trilhos são relativamente baratos, existem em abundância. Mesmo quando isso está em uma estrutura como um túnel ou ponte, não costuma ser algo muito demorado de reparar se o dano não for completo. E nem muito caro. Agora, um míssil russo para um ataque desse custa milhões de dólares. Raramente é necessário apenas um míssil para o serviço. Isso significa gastar mísseis extremamente caros para causar danos que podem ser reparados rapidamente sem nenhum prejuízo. Veja, não é que é impossível fazer isso, destruir uma malha ferroviária. Possível é, só é muito, mas muito caro. Por exemplo, a operação para parar a malha ferroviária da Coreia do Norte durante a Guerra das Coreias precisou de 80 mil bombas e mesmo assim ainda era possível ao inimigo usar vários trechos da malha. Foram bombardeios focados em entroncamentos, destruindo 276 locomotivas, quase 4 mil vagões ferroviários de diversos tipos. Ainda assim, os norte-coreanos foram otimizando sua logística para reparo, de forma que todo o dano causado acabava sendo reparado rapidamente, forçando os americanos a aumentar a quantidade de bombas. Ainda assim, o sucesso foi questionável. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram gastas 20 mil bombas em operações de carpet bombing sobre pátios de ferrovias alemãs durante meses para conseguir incapacitar o tráfego ferroviário alemão. O bombardeio americano de Dresden, em fevereiro de 1945, foi parte desse esforço. Foi difícil, foi caro e só funcionou provavelmente porque, naquele momento, a Alemanha já estava exaurida industrialmente. Fosse tentado mais cedo na guerra, provavelmente não teria sucesso. Mas até os militares americanos entendem que hoje eles seriam incapazes de interromper o tráfego de ferrovias usando a mesma estratégia. O motivo para isso é que a capacidade de reparo das ferrovias aumentou muito de lá para cá. Na época, a maior parte do trabalho era manual. Hoje existem inúmeras máquinas capazes de trocar trilhos, reparar pontes, até refazer totalmente um trecho de ferrovia em questão de horas. Técnicas de soldagem, de suporte de trilhos, de substituição, de corte. Tudo isso ficou muito mais simples e mais fácil. Mesmo estruturas complexas se tornaram simples de serem consertadas. Ou seja, no final das contas, os russos estão exaurindo o seu estoque de mísseis de precisão a troco de absolutamente nada. A solução seria atingir pontos mais complexos, certo? E os russos tentaram isso. Tentaram destruir, por exemplo, uma ponte ferroviária sobre o rio Dnieper, na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia. Tentaram destruir uma ponte ferroviária no sul de Odessa. Tentaram destruir um túnel próximo à Eslováquia, na região dos Cárpatos. A destruição de uma ponte ou desabamento de um túnel completamente certamente levaria pelo menos um pouco mais de tempo para consertar. O problema nesse caso é que tais estruturas são muito menores e mais resistentes do que a capacidade da maior parte dos mísseis. Para pensar, atingir uma montanha por onde passa um túnel é totalmente inútil. A montanha vai absorver a explosão e não vai causar nenhum dano. As únicas partes vulneráveis de um túnel seriam as entradas e saídas, onde o volume de terra acima não seria tão grande assim e um míssil ali poderia danificar a estrutura. Mas daí estamos falando de um alvo de
poucos metros por poucos metros. É muito difícil atingir tal alvo pequeno assim com mísseis precisos e mesmo ali é preciso ter um poder explosivo enorme para conseguir de fato comprometer a estrutura. Lembra, é concreto armado. Um único míssil. Um míssil causa estragos enormes em barracas, trincheiras, veículos e pessoas, sequer faz cócegas em grandes estruturas de concreto armado. Teriam que ser muitos mísseis para começar a comprometer tal estrutura. Atingir uma ponte é igualmente difícil. Embora o comprimento da ponte seja significativo, a largura da mesma é também de apenas poucos metros, o que torna extremamente complicado acertar tal estrutura com um míssil. Além disso, um míssil que atinja um segmento da ponte apenas, provavelmente isso poderia ser reparado facilmente. O míssil precisaria atingir um pilar da estrutura, um pilar de sustentação da ponte para ser efetivo. E aqui, novamente, não é fácil destruir isso. É concreto armado. Você já viu a quantidade de explosivos necessária para demolir uma ponte? Um míssil apenas não faria cócegas. E se a ponte ficar apenas avariada, não totalmente destruída, é igualmente fácil reparar os trilhos. Aliás, diga-se de passagem, esse é o mesmo motivo pelo qual os ucranianos não tentaram ainda destruir a ponte da Crimeia. Precisariam de muitos mísseis com alta precisão para fazer isso, e mesmo assim seria algo difícil de fazer. A ponte da Crimeia seria um alvo óbvio para os ucranianos, porque os russos têm alimentado todas as tropas da Crimeia e do sul da Ucrânia através dessa única ponte. Por que os ucranianos não tentaram destruir essa ponte até agora? Exatamente por esse motivo. Bem, agora a Ucrânia vai receber os mísseis de precisão e os HIMARS americanos, e essa coisa pode mudar de figura. Lembra, os foguetes americanos têm uma precisão muito maior que os mísseis russos. Chega a ter uma precisão de 2 por 2 metros a 80 quilômetros de distância. Viável até seria, requerendo vários mísseis no mesmo ponto, mas ainda assim não seria algo fácil. Agora, os ataques russos na estrutura ferroviária ucraniana soam completamente inúteis. Alguns mísseis de vez em quando causando danos, mas que são rapidamente reparados. Pior, se o objetivo é evitar a chegada de armas americanas, isso é uma besteira. A bitola dos trilhos na Ucrânia é diferente do resto da Europa e ainda segue o padrão russo ou padrão soviético. A Ucrânia ainda pretende mudar isso, é verdade, mas por hora os trens não são intercambiáveis. Então, certamente, esses armamentos não estão chegando de trem. Pode até ser que a Ucrânia mova eles dentro do seu território usando trens, mas certamente eles têm também alternativas, caso a ferrovia fique comprometida. No final, como conclui Thread-Telenko, na thread que baseamos esse vídeo, o link está na descrição, se existe alguma parte do planejamento de guerra que Putin deve estar microgerenciando, essa parte tem tudo para ser isso. É a típica ideia de quem não tem background militar e está preocupado com armas do Ocidente. Um erro claro, mas tão claro que não está causando nenhum problema para a Ucrânia, ao contrário, gerando um enorme desperdício de esforço militar dos mísseis de precisão russos, os quais a Rússia não tem tantos assim. Pior, o fato de serem poucos bombardeios, poucas bombas em cada uma dessas interações, sugere que os próprios militares russos sabem que isso é inútil e estão fazendo uma operação para manter as aparências nesse tipo de ação. Recebemos ordens de bombardear a ferrovia, tal? Beleza, vamos lá, jogamos uma bomba e voltamos. Só para cumprir as ordens, para não ser demitido do cargo. Ninguém vai se esforçar de verdade por algo que não tem lógica nenhuma. Obrigado, Putin, continue microgerenciando essa guerra. No final, você está ajudando ao lado certo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Sagat Bordiev, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!